Ah, dá pra fazer? Dá pra fazer com a samurai? Juntou aí. Para! Tá maluco? Caralho, moleque! Landa, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office, Azaghal! Presta atenção, porque eu quero lembrar a todos da sequência de Nerd Plays que nós tivemos especiais com o PicPay. Divertidíssimos. Um mais divertido que o outro. Homenageando o Dia Internacional do Gamer, a gente inventou um monte de loucuras. Olha, teve GeoGuessr. Cara, o GeoGuessr com o Cid foi surpreendente. Foi muito maneiro. Eu não fazia ideia, o Cid sempre parece uma maluquice. Exatamente. E foi, cara, um jogo divertidíssimo. Sim. E que a gente soube que depois muitas pessoas foram jogar porque acharam curioso. É muito maneiro. Tomamos uma lavada inacreditável. Tem revanche, vai ter revanche. E a gente teve Among Us, que é agora o... Era hype, e inclusive não estava no título, nós não fizemos esse clickbait, mas foi o maior Nerd Player de todos os tempos, em número de participantes. Ah, sim, número de participantes, exato. Nunca teve tanta gente jogando Nerd Player ao mesmo tempo. Mas a galera falou pra gente fazer uma outra edição jogando o jogo do jeito certo. Ah, não tem jeito certo, Vamos fazer, Sabe qual é o jeito certo? Mas sabe qual é o jeito certo? É você se divertir. Eu também acho. E a gente se divertiu. Esse jogo não é pra isso. Esse jogo não vai formar ninguém. Não vai. Né? Não vai transformar a vida de ninguém. Não vai ser uma experiência emocional pra ninguém. Esse jogo é só pra se divertir. E a gente se divertiu, tava todo mundo de risada, achando engraçado, no final ficou engraçadíssimo. Pô, a gente jogou do jeito certo. Eu não jogo mais esse jogo que eu joguei e foi perfeito pra mim. A minha última jogada, ela pra mim, ela nunca vai ser superada. Ai, que maravilha! Essa derrota foi uma vitória pra mim. Bateu o Jovem Nerd e não bateu a culpa no mal! Vamos lembrar que com o PicPay você pode fazer todo tipo de pagamento de forma rápida, prática e segura. Não tem taxas escondidas, é tudo mega transparente. Você pode comprar créditos para games, cara, pode comprar pode parcelar boletos, você pode pagar o boleto parcelado no cartão de crédito pelo PicPay. Exato. Olha só que praticidade. Fora toda a questão do contactless. Contactless, se você tiver Ou seja, se você não quer sair de casa, você não precisa, você pode usar o PicPay para fazer pagamentos. Mas caso você precise sair de casa, você use máscara e você use o PicPay, porque você não mete, não precisa botar senha, não precisa inserir cartão, não. Você tira ali o QR Code, bota no seu bolso, não tocou em nada, acabou o problema, diminuiu o risco. Exatamente. Então, se você se divertiu muito com esses Nerd Plays, muito emocionante, baixa o PicPay, tem link aqui no post. Lembre-se, você pode usar o PicPay também para fazer compras em estabelecimentos de e-commerce, né? Com compras online, muitos, cada vez mais aceitam o PicPay como uma forma de pagamento. Então, testa aí, o PicPay está sempre disponível 24 horas por 7 dias da semana. Valeu! Mais Among Us. Por favor. Você acabou de jogar. Eu preciso matar o Azaghal, eu preciso ser um impostor e achar o Azaghal no cantinho. Mas hoje nós temos Top 10! Olha só, hoje a gente vai falar da quarta parede. Na verdade, da quebra da quarta parede. A gente tem que explicar, porque talvez a pessoa não saiba, ninguém é obrigado a saber o que é a quarta parede. Exatamente. Mas num filme, não aqui, porque aqui não tem quarta parede, a gente tá falando com vocês o tempo inteiro. Não, mas eu tô falando, o conceito é teatro. O conceito é quarta parede do teatro. Mas a gente vai falar peça de teatro aqui? Não, cara, mas você ia explicar o conceito da quarta parede, é do teatro. Sim, isso aqui é a parede de teatro. Mas não tem nada de teatro, a gente não tem nenhum tipo de talento artístico pra começar. Não, mas o cenário você nem aqui. decorar um texto. It's not that bad. Okay, it's fucking terrible. Então, não sabemos. Olha só, o teatro tem 3 paredes. Sim. É isso. A parede de trás e a parede dos lados. Tá vendo aí o esquema? As 3 paredes. A quarta parede, que teoricamente fecharia o ambiente 3D do quarto... É a plateia. Não existe a plateia. Você mas no é o cinema público. isso se aplica, é a tela. Mas é porque... É a lente. É a câmera. Certo. Se aplica muito bem, inclusive. Então, o que eles falam? Que quando você quebra o ator, o personagem... se dirige ao público, ele está quebrando a quarta parede, que é essa parede ilusória que existe entre a ficção e a realidade. Sim, também. Mas é fato que
um bom ator não olha pra câmera, a não ser que seja proposital. E aí é quebra da quarta parede. Porque se o ator tá falando com outro ator e o olho dele escapou aqui, ou isso acontece. Eu já vi, tipo, figurante olhando pra câmera. What the hell are you doing? Figurante não é ator? Não. É. Não. É um ator, só que não é bem pago. Figurante só não. Figurante não é ator, pode botar aí. Caraca, você que tá aí trabalhando figurante, Não galgando pode, os steps pode até ter, chegar lá. Pode ter figurante ator? Pode, mas não é necessariamente. But I'll tell you what, I don't care either. Antes de a gente começar, inclusive, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui. Porque a gente tem o The Office. O Jim, ele, em teoria, quebraria a quarta parede quando ele olha pra câmera, quando ele olha pra gente. Quando ele fala, que porra de maluquice é essa? Eu entendi o que você quer dizer. Mas, no The Office, ele está olhando pra câmera do documentário. Isso, existe uma presença do Então ele não está olhando pra gente, apesar de parecer que está, ele está olhando pro cara que está filmando. Isso. Ele está conversando com o cameraman. Mas tem uma... Eu entendi. Entendeu? Tem... É uma quebra de quarta parede indireta. Mas ele tá, no final, ele tá olhando pra gente, exatamente. Mas como ele já fez isso pra gente de verdade... Ele já olhou diretamente pra gente, quebrou a quarta parede que não era fictícia, mas existia e ela foi quebrada. Era mundo real que virou ficção e voltou a ser real no momento que ele quebrou. É uma metalinguagem de quebra de quarta parede. Ele, o John Krasinski merece essa menção honrosa aqui. A maioria da quebra da quarta parede serve pro personagem se tornar um narrador. Sim. E contar a história pra você. Então, essa é a maneira, na verdade, mais fraca de se quebrar a quarta parede, certo? É quando o cara vai explicar e acaba explicando o filme. É um recurso utilizado, é muito utilizado e muitas vezes muito bem utilizado do cara ser um narrador, no final das contas. Mas no Clube da Luta é exatamente esse o exemplo, mas é bem utilizado, Sim. né? Toda hora eles estão explicando o que está acontecendo, tem a explicação do negócio do cinema. O do Clube da Luta é bem interessante porque, no final das contas, o personagem do Edward Norton, ele tem um problema de múltipla personalidade. Sim. Certo? Todos os diálogos que ele está conversando com o Tyler Durden, na verdade, ele está falando com ele mesmo ou está falando sozinho que nem um maluco na rua. Exatamente. Então, você pode entender que quando eles quebram a quarta parede e estão falando com você, ele, na verdade, pode estar falando com ele mesmo, entendeu? Okay, então faz um sentido e funciona não só como uma explicação, mas como ele dentro... É claro que você só vai saber isso no final do filme, mas funciona nessa narrativa dele estar falando sozinho o tempo todo. Maneiro. Aliás, esse filme tem uma das quebras de quarta parede mais assustadoras, que é quando o Brad Pitt tá falando, ele vira pra câmera e aí começa a vibrar tudo. E aí a vibração mostra o frame da película, né? É muito Porque ele reconhece que tá num filme, o que é muito louco, né? É como se fosse isso. Ali eles estão dizendo que ele tá numa obra de ficção. E ele tá distorcendo fisicamente a projeção do que você tá vendo. É muito foda. This is bullshit. I'm not listening to this. You are insane. No, you're insane. Número 9. Os Gremlins 2. Esse é um filme de velho que ninguém assistiu. Ninguém. Eu vi Gremlins 2 no cinema. Então esse momento que a gente vai falar aqui foi incrível. Exatamente, porque ele é justamente essa brincadeira com a projeção da película, né? Você tá vendo um filme e aí de repente o filme pausa e... e dá uma queimada. Queima, porque antigamente o filme no cinema queimava, podia queimar. A lâmpada, para conseguir emitir a luz e projetar através do negativo e fazer isso aparecer numa tela gigantesca, é uma potência de luz e um calor monstro. Exatamente. Então o que acontece? O filme tá passando rápido, né, pela frente da luz. E se ele, por acaso, travar, o calor era tão intenso que em pouco tempo aquela luz começava a queimar o filme. E muito antigamente... Isso era tão perigoso que podia queimar o filme criar um inteiro, incêndio, porque essa parada era altamente combustível e explosiva. Afinal de contas, está aí a Xoxana que não nos deixa mentir.
Então, a gente tá vendo o filme no cinema e Cara, aí, eu de lembro, repente... porque eu sou um velho, e eu tava no cinema, eu tava no Roxy, em Copacabana. Ou no Roxy, Eu lembro exatamente, bom e cara, porque melhor. foi muito marcante. Tava vendo o filme, daqui a pouco o filme trava, começa a pegar fogo na película, começa a ficar tudo branco. Aham. Eu, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí vem as sombrazinhas dos Gremlins. Cara, foi muito legal porque quebrou completamente. Eles saíram do filme. Eles Saíram estão do ali. filme, Os exatamente. Gremlins estão ali. E aí depois ele volta pro filme. E aí tem uma outra quebra, que é quando o Hulk Hogan ele entra Na mesma cena, né? na mesma cena, mas é uma outra Não, quebra. é Porque a porque- primeira quebra, Você tá os vendo o Gremlins filme. tivessem saído do filme. Mas aí a câmera sai... Você é um espectador. E a partir do momento que o filme queima, você passa a fazer parte da história. Exatamente. E depois o filme te coloca dentro do filme. Aí- Quando ele vai pra sala de cinema fictícia. Ele mostra as pessoas no cinema assistindo o Isso. filme, e aí o Hulk Hogan chega de lanterninha e E ele fica rasga- puto com os Gremlins, porque o filme queimou porque os Gremlins estavam mexendo lá no negócio de projeção. Ele fica puto, esmaga a pipoca. Aham. E aí ele fala pros Gremlins lá voltarem com o filme, para de sacanagem. E aí no finalzinho ele dá uma olhada pra câmera pra você. Sorry, folks. It won't happen again. Só pra vocês novinhos aí saberem, é como se o Hulk Hogan... É como se o The Rock tivesse ali. Não, eles vão conhecer, porque vai ter um filme do Hulk Hogan agora com o Thor, o menino Ele Thor. vai fazer a história da vida do Hulk Hogan? Isso aí. E vai ter uma história da vida do The Rock também. Também, exato. Nossa, putz, que maravilha. What makes you think you're even close to being a big a star as I am? Número 8, fácil. Temos que falar de Deadpool. Sim. Esse todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Oh, hello. You know I can hear you. Wasn't talking to you. I was talking to them. Hear the music. O Deadpool tem um diferencial. Ele é um personagem nos quadrinhos que sabe que ele é um personagem de quadrinhos. sim, exato. É um dos poderes dele. É muito parecido, inclusive, com um episódio do Pernalonga, Aham. em que não é uma quebra de quarta parede, porque ele não tá falando com a gente, ele tá falando com o desenhista. Olha, espertinho, que ideia é essa? E aí eles fica uma disputa dele Que com o desenhista apaga, tem uma hora que some. Essa hora eu lembro que quando some o desenho, que ele entra numa parte branca, era muito agoniante, que eu parei, cara, acabou a existência, ele tá no nada. Ele está no nada. Exatamente. Amigo, se eu tivesse uma maneira de me livrar desse espertinho... Enfim, Deadpool, ele fala toda hora com a gente, ele sacaneia o próprio filme, porque quebrar quarta parede não é necessariamente só olhar pra câmera. Se ele tiver entendendo que aquilo é um filme, por exemplo, quando ele fala que a Mansão Xavier é muito grande, que parece só eles dois que atendem a porta, parece até que a produção não teve dia. It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Isso é quebrar quarta Não, e parede. ele pergunta, quando eles falam do professor Xavier, ele pergunta, Stuart ou McAvoy? Exato, Muito tudo bom. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing. Número 7, outro filme de velho, Spaceballs. No Brasil, SOS tem um louco à solta no espaço. Yes, that. Títulos dos anos 80 e 90. Também ia ser o quê? Espaço bolhas? Realmente não tinha... Mas Espaço bolas? Spaceballs foi um filme paródia de Star Wars, o filme do Mel Brooks. Balls do Mel Brooks significa testículos estelares, né? Então SOS tem um louco solto no espaço é um ótimo nome. What's going on? It's either the 4th of July or someone's trying to kill us. É porque nesse filme, a quebra de quarta parede tá entranhado no plot. Ele faz a história continuar. Exatamente, porque ele quer saber onde que os rebeldes vão, então não sei o que, e aí o oficial fala que eles podem botar a fita do Spaceballs pra tocar, e eles ficam vendo o filme no início, até que eles chegam ao momento presente. Try here. Stop. E é muito maneiro a agonia dele, né? Cara, em que momento acontece isso? Isso tá acontecendo agora. Cara, é muito maneiro. What the hell am I looking at? When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Número 6, vamos matar a aula com Ferris Bueller. Bueller. Ferris Bueller. Então, o Ferris Bueller, ele é a quebra de quarta parede máxima. Mas por que ele não tá em primeiro lugar? Né? Já que ele é a quebra de quarta parede máxima.
Porque praticamente é só isso. O Ferris Bueller, ele tá completamente alheio à realidade. Ele não fala com os amigos dele, ele não fala com mais ninguém, ele só fala com a gente o tempo todo. Life moves pretty fast. Exatamente, fica explicando como é que é. Então é o extremo ápice do uso da quarta parede. Ele usa a quarta parede mais do que ele fala com os outros personagens. Exatamente, com certeza. E no final do filme, depois dos créditos, acho que foi essa a primeira cena pós-créditos da história? Não sei dizer, cara, mas é uma das mais marcantes. Com certeza. Com certeza uma das primeiras que a gente lembra. Porque quando acaba os créditos, ele sai e manda as pessoas ir pra casa, porque o filme, né... Passava no cinema. Passava no cinema, então teoricamente você tá no cinema vendo... Isso era um easter egg, porque as pessoas iam embora nos créditos. Exato. E aí no final, cara, uma piada final escondida, quando não existia essa cultura de ficar até o final dos créditos. Foi muito genial. You're still here? It's over. Go home. E até o nosso querido quebrador de quarta parede profissional Deadpool imitou essa cena, né? Foi muito foda. Oh, you're expecting a teaser for Deadpool 2. Well, we don't have that kind of money. Número 6, Fleabag. Hi. 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 O interessante da quebra da quarta parede é que é muito constante, parecido com Ferris Bueller, só que é pontual. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. Vamos lá, fala qualquer coisa, puxa um assunto aí. Sei lá, vamos ver... Seja melhor. Eu não sou bom Por isso que a gente não pode falar de teatro aqui, porque é uma vergonha, porque a gente não consegue simular um diálogo. Eu não penso rápido pra essas coisas. Ele não pensa rápido mesmo. Star Wars, você viu o último Star Wars, que merda. Viu, ele fica falando assim, perdido. O quê? O que você... Never gonna get it. Você tá quebrando a quarta parede! Agora que é assim que ela fica fazendo comentários. Então ela vai ter... É muito bem feito. Oh my god, what am I gonna say? What am I gonna say? Porque ela fica tendo diálogos e conforme a pessoa vai reagindo e respondendo a ela, ela olha pra câmera, às vezes é só um olhar, às vezes é um comentário, uma frase, uma palavra sarcástica. Tipo, eu vou transar com ele com certeza, sabe? E aí volta. Mas, somado a isso, que é muito legal, tem um personagem que percebe. He's been annoying, actually. What is that? What? Mas ele não percebe, ele não vê ela falando sozinha, falando com a gente. Sim. Ele percebe que ela tem uma ausência. Que um momento ela para, assim, porque na série ela tá falando na cabeça dela, tá falando com ela mesma. Sim. Né? Ela tá falando com a gente, mas pra ela, e ele fica, o que foi isso? Tell me, come on, tell me. Nothing. Nothing. E é muito legal, porque ninguém percebe, só esse cara que tá bastante conectado porque a ela. Ele está exatamente. E é muito legal. Essa série, esse é um puto spoiler, inclusive, da série, infelizmente, se você não viu, toma esse spoiler aí, mas é isso aí, gente. Wiki. Damn. Wow. A wiki. Eu espalho o quê? Que ele percebe isso? Sim. Mas é uma série que vale a pena, eu acho que vale a pena ver, com certeza. É uma série pra você que é maior de idade, porque tem sexo e outras coisas mais. Mas é uma série legal e tem um uso muito preciso e bem feito da quebra da quarta parede. Maneiro. Bye, Claire. Bye, Claire. Bye, Claire. Agora a gente tem que fazer uma pausa pra fazer uma inserção. Hello. Good evening and welcome to the middle of the film. Não, porque é muito bom. A gente vai falar. Número 4, Rick and Morty. Sim. Rick and Morty tem bastante quebra. Mas o interessante do Rick and Morty, que é um pouco parecido com o Clube da Luta, mas ao mesmo tempo diferente, e muito parecido com o Deadpool, é porque eles sabem, o Rick principalmente, que ele vive numa ficção. Sim, exatamente. Né? Porque eles falam em temporada, já, a gente tá no meio da temporada. No último capítulo da primeira temporada, ele fica, acabou a primeira temporada! Just shake that ass, roll the credits, go! Just shake that ass, that's the end of season 1! That's the end, motherfucker! Exato, a gente vai voltar! E o seu bunda cagada. Também. Né? Ele fala também da demora da próxima temporada. See ya for season 4 in like a really long time! E ele fala de vão ter... Ele fala 1000 temporadas, Marty! Quando ele fala o negócio do bolhão da McDonald's. 9 more seasons, Morty! 9 more seasons until I get that dipping Szechuan sauce! E a gente vai fazer pra sempre! E eu já ter um milhão de temporadas. Então ele sabe que ele tá numa obra fixa, que ele tá especificamente numa série animada. Isso é muito bom. Isso é muito mais além do que ele saber que vive em multiversos. Exato! Então, exatamente. Ele sabe que ele é uma ficção da cabeça de uma pessoa. Pensa nisso. Olha só, eu vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, eu via muito além da imaginação. E eu vi um episódio em que a família acorda e as paredes, janelas, estão tudo cercado por
metal. Eu lembro. E aí Sim, eles ficam desesperados e começa a descer uma gosma pela lareira e depois no final do episódio eles descobrem, a gente descobre na verdade, que eles eram bonecos. Sim. Bonecos que eram vivos, eram inteligências artificiais. Olha aí você jogando videogame. E que a criança tinha escondido a caixa de boneca da irmã dentro de um, sei lá, dentro do armário, dentro do negócio de ar-condicionado, sei lá onde ele guardou. E que essa geleca era uma bala que tinha derretido, qualquer coisa assim. Eram brinquedos. E eles começam a descobrir que eles têm marcas que eram do fabricante do brinquedo e tal. Você acha que Toy Story veio assim? Nossa, que genial! E eu fiquei muito agoniado com isso, pensando, será que nós somos alguma ficção, invenção da cabeça de outro ser? E eu fiquei pensando, será que a gente é só a imaginação de Deus? E que a gente não existe de verdade? E que a gente vai acabar numa viragem de página? E, cara, eu tive a infância bem agoniada, com muita ansiedade por causa disso. É droga, porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Número 3, Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Principalmente, eles têm seus momentos de quebra de quarta parede na série e tal, mas... principalmente quando entra a polícia no final e prende todo mundo, né? O final do filme, que é a parada mais louca possível, você tá no ápice do conflito medieval arturiano e a polícia chega e prende todo mundo. A polícia chega de carro, dois policiais, acabou. Mas você sabe por quê? Isso é construído através do filme. Sim. Porque tem uma hora que eles fazem um alt-tab no filme. O filme é de Idade Média, arturiano. E aí eles fazem um alt-tab no filme mostrando um apresentador de documentário falando sobre aquela época e tal. E aí passa um cavaleiro e corta o pescoço do cara, o cara morre. E aí um tempo depois... A polícia começa a investigar o crime. Começa a investigar, cara. E aí volta e vai construindo pelo filme inteiro a polícia entrevistando gente e tal. E aí, cara, no ápice do final, eles prendem todo mundo. É muito foda. Número 2, a gente pensou aqui se a gente botava ou não, porque o ator tá muito cancelado. Mas a gente achou que vale colocar pela obra. Porque é uma quebra de quarta parede sinistra. Isso, House of Cards. Exatamente. É o Frank Underwood. Frank Underwood, exatamente. Por que é sinistro? Porque não é só uma quebra de quarta parede pra explicar a história e tal. É uma quarta parede pra você mergulhar na mente do personagem. Na mente doentia do personagem. E quando ele olha... conhece. E não só isso. Quando ele olha pra você a primeira vez... I have no patience for useless things. Ele não só tá mostrando quem ele é e você mergulhando na cabeça dele e o que ele pensa. Ele está te transformando num cúmplice, Jovem Nerd. Exatamente. Primeira vez que o Frank Underwood olha nos seus olhos, você fala, fudeu. Eu sei essas que coisas. Esse cara faz. Exatamente. E eu não posso contar pra ninguém, eu não posso ajudar ninguém. As pessoas estão aí com ele e eu não tenho o que fazer, eu só sou uma testemunha, eu sou um cúmplice desse cara. Exato, é sinistro. It was a hit and run. I'm awfully sorry. Jumped over the fence again. É muito preciso e muito bem feito. Como ele consegue ir te envolvendo, você vai vendo aquele cara e você não desconfia quem ele é. Ele tá lá fazendo Cooper, né? Quando a pessoa faz Cooper, você vai, pessoa saudável. Pessoa saudável, pessoa do bem. Né? Você faz essa ligação. Porque ele, em momentos, ele narra, ele explica, ele usa a quarta parede também como narração em off pra te explicar o que tá acontecendo. Sim. And my decision is, I will not run for president. Look, they're thinking it's too good to be true, and it is. I lied in the Oval Office before. I didn't want to take the chance this time. It's too big a deal to jinx myself. Mas tem vários momentos que ele só olha pra você pra dizer assim, fica aqui comigo, que você é meu cúmplice, você sabe o que eu tô fazendo. É isso aí. E é sinistro, cara, e você fica preso nessa trama, torcendo pra esse cara ser descoberto, né? Exatamente. E você não pode fazer nada. It's not beginning the story that I fear. It's not knowing how it will end. E aí depois eles quebram isso de novo quando a Claire quebra a quarta parede também. Porque você acha que é só ele. É só ele que, exatamente. E quando ela também. Aí, nossa, eu fiquei até arrepiado aqui. Porque quando ela olha pra você, você percebe que, como ela tem, entre aspas, esse poder também, ela era muito mais sinistra porque ela sabia também. Exato, ela sabia. Ela sabia. Just to be clear, it's not that I haven't always known you were there.
It's that I have mixed feelings about you. I question your intentions. E ela era muito mais perigosa do que todo mundo. E não só isso. Ela sabe que você sabe. Que você sabe. Essa que é a parada. Sim, então você tá rendido porque você tava ali como testemunha. Mas, puta, ninguém sabe. Só eu. E aí não, ela sabe também. Fudeu. Ela sabe. Sinistro. But don't take it personally. It's how I feel about most everybody. Quem é que pode ter ficado em número 1? Calma, antes disso. Well, that's the end of the film. Now here's the meaning of life. Quem poderia ficar em essa primeiro é uma lugar? que a gente nem se dá conta. Não? E tá com a gente desde que a gente nasceu. Exato. Exatamente. Não é sua mãe, não é seus pais. Mas é algo que todo brasileiro, latino, mas o brasileiro muito... O brasileiro guarda essa. Vê tanto que nem percebe mais. Já faz parte da vida. Você nem cogitou que o seu Madruga quebra a quarta parede o tempo todo. Eu preciso ir à venda pra ver o que eu preciso. Não só ele, outros personagens, mas ele demais. Outros personagens quebram, O Chapolin quebrava também, eu olhava. É o mal das mulheres. Se assusta com qualquer coisa. Mas o Kiko, mas o seu Madruga, ele tá com você. Tipo assim, você tá vendo isso? Você tá vendo isso que eu tô vendo? Exatamente. Ele tá, sabe, porque ninguém consegue compreender ele ali naquele universo. Exato. Né? Então por isso que ele olha e ele compartilha as emoções quando ele tá brabo, quando ele fica puto, ele olha. Cara, acho que talvez seja por isso que o seu Madruga é tão querido por todo mundo, porque ele falava com você o tempo todo. A gente tava ali. Mas sem falar. Sem falar. Só com expressão. E ele passava um monte de emoções. Quando ele tava surpreendido, quando ele tava com raiva, quando ele tava triste. Sim, né? Cara. Mas sem falar nada, então só te olhando. A gente entendia o seu Madruga melhor do que qualquer outro personagem. O dinheiro tá sobre o móvel da cozinha. Estava. E essa queremos falar da Yamaha porque sim, eles estão lançando as primeiras motos inspiradas em Star Wars da galáxia! São 2 scooters Yamaha NMAX ABS inspirados em Star Wars. Um é inspirado na Aliança Rebelde e o outro inspirado no Império Galáctico, né? Olha que beleza, cara. É muito maneiro. Não, incrível. E olha só, são 320 unidades de cada um só. Nossa, é limitadíssimo. Limitadíssimo. Um país inteiro, 320 unidades de cada um. Não é que tem 640. Não. Se você é fã da Aliança Rebelde, só tem 320 pra você. Exato. Se você for do Império, mesma coisa. O NMAX é o scooter mais vendido da Yamaha, por isso que eles escolheram ele, porque ele é potente, ele é estável e era a peça perfeita para se inspirar em Star Wars e fazer essas versões para você sentir um piloto. Olha. Um piloto da Aliança Rebelde, piloto do Império, pilotando o seu scooter NMAX. Extremamente fácil de pilotar, tem câmbio automático, tem firmeza, tem estabilidade e, como o nome diz, freio ABS nas 2 rodas. É claro, isso é segurança, né? E embaixo do banco tem espaço para você botar o R2D2, brincadeira, não tem. Você pode botar o seu capacete ali e pequenos objetos também. Exatamente. Além disso, tem farol de LED e painel 100% digital. Então, olha só, para você reservar o seu, basta você entrar em yamaha-motor.com.br/Star Wars Brasil. Lá você pode fazer a reserva com cartão de crédito, pagar no boleto ou parcelado. E você ainda pode tirar uma carteira de habilitação do Império da Aliança Rebelde. Olha aí! Então vai conhecer, tem tudo sobre as primeiras motos inspiradas em Star Wars da galáxia aqui no link do post. Vocês ainda estão aí? Acabou. Muda a janela, mano. Vai para outro vídeo aí. Mano. Ah, tem a perguntinha da semana? Você tá esperando, né? Perguntinha da semana, Zagal. Que quebra de quarta parede menos patética que essa faltou nesse top 10. É sinistro, né? E é muito bem feito, é muito bem feito. É muito bem feito, é muito bem feito. O que significa isso? É muito bem feito, é muito bem feito. A gente é uma merda, cara. O que a gente tá fazendo na internet?